Pessoal, já estamos de volta na nossa programação de sexta-feira, dia 3 de março, agora 11 horas e 6 minutos. Eu estou recebendo aqui no estúdio das Gerais, mais uma vez, Álvaro Pereira, seja bem-vindo. Hoje para trazer novidade para a gente, Álvaro. É verdade, Pedro, um prazer estar novamente ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM. Um bom dia aos ouvintes da Gerais FM em Coromandel e toda a região. E a grande novidade, Pedro, é que nós vamos ter mais um espaço no jornalismo da Gerais FM, um espaço qualificado, em que nós vamos discutir também os temas da política e da economia a partir de Brasília, porque nós vamos ter, a partir de hoje, uma espécie de correspondente em Brasília. Olha que chique, hein? Que chique, especial e informação direto da fonte. Informação direto da fonte, né? Bom. Nós vamos ter lá, a partir de hoje, né? Uma vez por semana, um comentário político, né? Um balanço da semana política. Vamos tratar aqui dos principais temas da política nacional e também da economia, toda semana, sempre aí, quinta ou sexta-feira, né? Quando as coisas estão se fechando, às vezes a semana tem feriado, como na Semana Santa, por exemplo, tem a Sexta-feira Santa, mas sempre ao final da semana útil, nós vamos estar aqui fazendo um balanço da semana política no Congresso em Brasília e vamos iniciar esse projeto numa parceria com o jornalista Adriano Seulin. O Adriano tem uma longa folha de serviços prestados aí no jornalismo nacional, já foi repórter especial aí da revista Veja, da Folha de São Paulo, então ele vem com um know-how muito grande de acompanhamento da cobertura política, na cobertura do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, mas também, muitas vezes, né, os temas políticos resvalam na economia, né? Então vamos tratar também de economia. E hoje, o grande assunto lá no Congresso, que se discute mais no Congresso, é um projeto de reforma tributária, reforma dos impostos, né? Pode parecer assim um tema árido, mas é importante que a gente discuta, porque são temas que influem diretamente na vida das pessoas, na nossa vida, né? Uma reforma tributária, ela pode aumentar o imposto para a gente, né? Mas pode também diminuir, né? Que impacto essa reforma tributária vai ter, por exemplo, para os produtores rurais? Nós estamos aqui numa região que representa fundamentalmente o agro, né? Que é o maior fator de geração de emprego, geração de renda. Então nós precisamos saber de que forma essa reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional em Brasília, mas também no Ministério da Fazenda, de que forma ela vai impactar na vida dos produtores rurais. Porque isso pode impactar na economia, pode impactar nos empregos, pode impactar na renda. E querendo ou não, você que está aí ouvindo agora fala, mas meu Deus, é um assunto difícil para mim. Não, nós vamos tratar de forma simples. De uma forma simples, né? Que a todos gente entendam, vai falar aqui de uma forma em que todos possam entender, né, como essa reforma tributária vai impactar na vida da gente. Eu queria saber se o Adriano Seulin já está nos ouvindo aí em Brasília. Adriano? Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes da Gerais. É um prazer iniciar essa participação com vocês. Aqui em Brasília agora faz 26 graus, né? O céu está levemente nublado, né? E tudo indica que amanhã vai chover um pouquinho aqui, que a gente está, né, começando aí as águas de março, né? Ué, pois é, Adriano, o dia está muito bonito também aqui em Coromandel hoje. Aqui eu estou vendo daqui dos estúdios, dá para ver o céu bastante limpo, azul, né? Poucas nuvens, mas costuma chover no final da tarde. Que bom, Álvaro. Então, vamos falar um pouco da reforma tributária? Vamos. Eu acho que esse assunto, como você falou inicialmente, realmente causa alguma... as pessoas sentem uma dificuldade de entender. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Hoje, a gente tem os impostos que a gente paga quando consome as coisas, né? Então, assim, toda vez que você compra um determinado produto, tem um valor embutido ali. E você tem, basicamente, 5 impostos, né? Que é o PIS, COFINS, que são impostos federais, e você tem os impostos estaduais, que é o imposto estadual, que é o ICMS, e tem o imposto municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviço. E o que acontece para a economia? Uma confusão generalizada, porque cada estado tem um imposto, o ICMS, né, que é o imposto
O Estado tem uma alíquota diferente, né? Costuma se estabelecer até uma guerra fiscal aí entre os estados, né? Como forma de atrair empresas, atrair investimentos. Exato. E o PIS, COFINS e o IPI, que são impostos federais, e juntando o imposto estadual e o imposto municipal, acaba gerando um efeito cascata, uma confusão que as pessoas... Pra você ter uma ideia, o Brasil é um dos maiores... É o país que o empresário perde mais tempo entendendo como pagar os impostos, né? Que tem os departamentos jurídicos das empresas que eles têm que ver... E cada produto tem uma alíquota que acaba gerando uma confusão, né? Então, assim, desde 2019, começou a tramitar no Congresso Nacional, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para simplificar os impostos sobre consumo, né? O nome dessa PEC é a PEC 45 de 2019, foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi. E ela visa exatamente transformar 5 impostos, que é o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, num só, para que a pessoa saiba ali exatamente assim, o produtor e o consumidor também entenda com maior transparência o que está sendo pago, né? E ao simplificar o sistema, você gera um efeito muito positivo na economia e aumenta o potencial de novos negócios, né? De crescimento econômico. E quando você gera crescimento econômico, você gera maior renda, você gera mais emprego, quer dizer, você cria um ambiente muito, muito positivo, né? Então, essa reforma, ela tem essa finalidade, que é simplificar, dar transparência, né? Adriano, então a gente poderia dizer que o principal objetivo dessa reforma é simplificar o processo de cobrança de impostos na medida em que 5 impostos, né, que são esses que você falou aí, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, seriam substituídos por um único imposto, né, que é uma espécie de imposto sobre valor agregado, que você está chamando aí de IBS, né, Imposto sobre Bens e Consumo. Exato, é como está na proposta 45 de 2019. Porque, ao mesmo tempo que foi apresentada essa proposta na Câmara dos Deputados, o Senado apresentou uma muito semelhante, né? Que também isso gerou assim, bastante discussão nas duas casas, e o que deve acontecer agora é juntar o que tem de bom numa reforma, num texto, e juntar no outro. Transformar os dois projetos, o da Câmara e o do Senado, num único projeto. Exatamente. Então, já estão havendo uma série de conversas entre deputados e senadores. Para quê? Para facilitar, porque reforma tributária é sempre difícil de se votar. Há muito tempo se fala em uma reforma tributária para... Adriano, eu acompanhei essa novela em Brasília, você acredita? Nos meus tempos de militância jornalística aí, eu cansei de fazer reportagens nos tempos da TV Globo sobre reforma tributária. Esse é um assunto muito antigo no Congresso Nacional e todos os governos têm uma enorme dificuldade em executar essa reforma, né? Porque sempre gera um impacto no setor econômico. E em um determinado setor gera impacto, no outro determinado setor gera impacto, e aí os setores vão para o Congresso, pressionam os deputados para não votar e acaba... E, ao mesmo tempo, você tem no Brasil... os setores eles fazem apelos para diminuir, para dar subsídios, e isso acaba gerando uma confusão. Porque daí o que acontece também diminui a capacidade de arrecadação do governo, o governo começa a ficar deficitário, também não consegue dar conta do cumprimento de serviços, então acaba virando uma verdadeira bagunça, né, no pagamento de tributos, e isso o que gera na economia? Faz com que os investidores não tenham segurança na hora de fazer um investimento, na hora de lançar Você não sabe como é que... na hora que vai lançar fazer uma empresa... Um novo investimento, né? Novos investimentos. Então, assim, isso gera uma insegurança e, ao mesmo tempo,
tem um custo, né, o que a gente chama de custo Brasil. Então, essa reforma tributária, ela resolve uma parte do problema. Ela não é uma reforma tributária generalizada, por exemplo, sobre o imposto de renda, né? Uma reforma tributária que ela é específica sobre o consumo. E o que ela visa? Como você falou, Álvaro, visa diminuir a disputa que há entre os estados. Por exemplo, tem um caso bem emblemático, eu me lembro no começo dos anos 2000, quando a Ford saiu do Rio Grande do Sul e foi para a Bahia, porque a Bahia diminuiu o ICMS lá, a produção lá. Então isso gera um transtorno. Sem dúvida. Perdeu um monte de emprego. E, na verdade, o Brasil, ele é um país que tem muita desigualdade, né? Então, alguns estados, eles fazem baixam os impostos para determinada empresa ir para lá, mas isso acaba gerando um problema em outro estado. E também diminui a capacidade de o Estado atuar nas áreas de segurança, nas áreas de educação, especialmente, que é a função do Estado. Porque o Estado deixa de arrecadar porque dá um incentivo fiscal e aí não consegue depois dar conta Então, assim, para que haja uma harmonia maior no Brasil e que as áreas menos desenvolvidas na economia cresçam também, é importante haver essa simplificação e essa justiça tributária, né? Então, isso como vai ter só um imposto, ou até se discute, Álvaro, é importante ter dois IVAs, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que seria sobre os impostos federais, e um outro imposto, valor agregado, para o ISS e o ICMS. Agora, Adriano, como é que seria a cobrança desse imposto sobre consumo, hein? Ele é cobrar hoje, quando você paga, qualquer produto que você paga, tá lá embutido o valor. Entendeu? Você já paga impostos hoje. Só que hoje é tudo muito... cada setor tem um valor específico. Aí passaria a ter um valor único para todos os produtos. Teria uma alíquota só. Tá. E aí, Álvaro, é aí que a gente tem que entrar num ponto importante. Porque é isso que preocupa determinados setores, como o agronegócio. Isso eu ia colocar para você. Essa é nossa região aqui, ela é realmente pautada pelo agronegócio e há uma certa preocupação, né, dos produtores rurais em relação a essa reforma. O produtor rural, ele vai pagar mais ou menos impostos pelas discussões colocadas até agora aí no Congresso? Então, eu vou reproduzir muito o que a Frente Parlamentar do Agronegócio e a própria Confederação Nacional da Agricultura tem dito em relação a isso. Hoje, por exemplo, o produtor rural, em alguns estados, ele não paga ICMS, né? Então, assim, se você vai acabar com o ICMS do Estado e criar um IVA, ele vai passar a pagar. Entendeu? Então, assim, por exemplo, e os governos, por exemplo, na Bahia, recentemente, o ICMS sobre o milho, ele baixou de 12% para 2%. Então, assim, como o setor agro ele é importante e consegue fazer, digamos assim, na verdade, fazer uma defesa de que é preciso ter mais incentivo, que é preciso tributar menos, alguns estados fazem essas políticas de incentivo fiscal, entendeu? Mas o que acontece? Aí o produtor, por exemplo, aí de Minas Gerais, que paga, agora eu não estou com a informação se em Minas se paga o ICMS ou não, mas se determinado setor em que o ICMS é mais alto, o produtor de Minas é prejudicado. E se você fica em todo tempo, vou baixar o ICMS em Minas, vou baixar o ICMS na Bahia, isso gera, imagina, nós estamos no mesmo país. É incompreensível que a gente fique nessa guerra fiscal e, ao mesmo tempo, por que o produtor rural de Minas vai ser prejudicado em relação ao produtor rural da Bahia? O ideal é que todos paguem a mesma coisa, né? E também os estados específicos também têm condições de arrecadar, né? Porque estados mais ricos arrecadam mais dinheiro. Então, tem mais condição de fazer investimento, de construir estrada, de construir hospital, de pagar melhor os seus professores, de melhorar a segurança pública.
Por que os estados do Nordeste têm uma situação de desenvolvimento humano pior do que o Brasil, do que os outros estados? Porque eles arrecadam menos. E isso vale para os municípios também. Por exemplo, Coromandel, ele consegue arrecadar impostos pelo ISS, mas se tiver um município vizinho a Coromandel que baixar o ISS, provavelmente uma empresa ou uma outra coisa vai querer instalar a sua empresa ali, ou seja, vai tirar empregos de Coromandel. Então, se você fazer algo que equilibre, isso vai ser muito, tanto é que a Confederação Nacional dos Municípios, que defende os municípios pequenos, né, os municípios com menos de 100 mil habitantes, elas são a Confederação Nacional dos Municípios é a favor da reforma tributária, porque vai ser importante para municípios como Coromandel. Porque daí a prefeitura vai ter mais estabilidade, vai conseguir uma arrecadação melhor e, consequentemente, isso vai gerar benefícios para a população de modo geral. Os municípios mais pobres são beneficiados. Já os municípios maiores estão preocupados, né? Porque como vai ser... O município, ele perde, digamos assim, a gestão desse imposto. Ela acaba sendo compartilhada com o Estado. E os estados também. Agora, cada estado cobra o que quiser, e cada município cobra o que quiser. Agora, Adriano, essa discussão, ela avança também para o contribuinte pessoa física? O que pode mudar para esse contribuinte? Para a pessoa física, por exemplo, se hoje determinado município paga menos imposto de determinado produto, provavelmente esse determinado produto, se houver uma alíquota só, vai ter um impacto, vai aumentar esse determinado produto. Consequentemente, vai ter produtos que vão diminuir. Entendeu? Porque o que se fala é que o efeito dessa reforma, ela vai gerar mais ou menos uma alíquota de 25% sobre os produtos. Né? Então, tem produto que não paga 25%. Entendeu? Tem produto que paga menos, tem produto que paga mais. Né? E vai ser uma média de 25%. Uma alíquota média. A alíquota média de 25%. E isso é que preocupa o produtor rural. Porque tem determinados produtos... O que implicaria em pagar mais impostos do que paga hoje, né? Exatamente. Por exemplo, aqui no Paraná, também... se paga, o fertilizante tem incentivo lá. Então se paga menos. Entendeu? Agora, qual que é o efeito? Isso é uma preocupação do setor do agro, e nessa semana, o relator dessa proposta, né, o cara que, o deputado que está fazendo a redação, porque as coisas funcionam assim, né? É importante a gente explicar para o nosso ouvinte. É apresentado um texto, esse texto ele é discutido, ele é debatido, emendado, aperfeiçoado, né? E de 2019 para cá, muita coisa já mudou, já evoluiu nesse texto. E o responsável pela elaboração, né, pela redação do texto final que vai ser votado, é um deputado, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que já vinha nos últimos anos trabalhando nesse texto e já ouviu todos os setores. Nessa semana, na última terça-feira, o deputado Aguinaldo Ribeiro ele foi numa reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio, que aconteceu na Confederação Nacional de Agricultura, e se mostrou aberto a discutir todas as demandas do agro. Foi uma reunião muito positiva. Né? Agora, caberá, além do deputado Aguinaldo, foi criado um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, em que tem 12 deputados de diferentes partidos, né, um de cada partido mais ou menos, e de Minas Gerais, quem está nessa comissão é o deputado Nilton Cardoso Júnior. Né? Filho do ex-governador Nilton Cardoso. Isso, ele está nessa comissão. Então, até essa semana mesmo, o Nilton Cardoso ele deu uma entrevista na CNN Brasil, ele deu uma entrevista e ele foi questionado sobre essa questão do agro. Então, assim, isso tem que ser muito bem explicado. Por exemplo, de fato, se houver essa mudança,
o cara vai, o produtor rural, ou a pessoa que comprar um determinado produto vai perceber, poxa, mas aumentou a alíquota aqui. No entanto, o efeito que vai gerar na economia, acredita-se que vai ser muito maior. Por exemplo, existem estudos que essa semana saiu... Efeito positivo, você fala. Exato, vai ser um efeito muito... Porque eu vi alguma coisa sobre isso também, de que a reforma tributária pode representar um aumento de até 10% no PIB, o Produto Interno Bruto. Isso seria ótimo, né? Muito positivo. Seria ótimo. Então, esse é o efeito positivo, né? Porque ontem saiu o resultado, né, do PIB. O PIB foi de 2,99%. Não foi ruim, né? Quase 3%. Quase. Eu digo assim, porque também ainda estamos num quadro de crise, acabamos de sair de uma pandemia. Exato. Mas se você olhar a série histórica do Brasil, nas últimas décadas, né, nas 2 últimas décadas, o Brasil cresceu muito pouco. Sem dúvida. Não cresceu, isso impacta nas nossas vidas, nos negócios mesmo. Né? Isso impacta. E aí, quando o Brasil cresce menos, o Estado deixa de cumprir suas tarefas, que é perfeito. Segurança, que é educação, e que é infraestrutura, né? Infraestrutura. E isso gera um custo, Brasil. Rodovias, Porque, pontes, portos. Por exemplo, digamos, como a gente citou o exemplo da Bahia, que a Bahia realmente tem um ICMS lá mais baixo. Mas o que adianta se o ICMS lá é mais baixo, o produtor rural vai falar, não, eu estou pagando menos imposto aqui, mas ele não tem estrada. E aí a estrada é ruim, aí ele tem perda, né, dos produtos, né? Os produtos se perdem. Então, assim, agora, evidentemente, isso tem que ser muito bem explicado, né? Como é que esse efeito realmente, de fato, será positivo. Há um consenso, sobretudo, dos secretários de Fazenda, né? Existe um comitê chamado... Conselho, né? O Conselho, o CONCEFAZ, né? O Conselho de Secretários de Fazenda. Isso, que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados, né? Eles são unânimes em dizer que essa reforma tributária é muito positiva. A questão é a seguinte, cada setor, e isso o relator Aguinaldo Ribeiro, ele falou bem claro na exposição que ele fez lá na frente do agronegócio. O objetivo é buscar que todo mundo fique satisfeito com essa reforma. Mas é claro que vai ter reclamação de determinados setores. É difícil agradar todo mundo, né? Não é fácil. Por isso que a reforma tributária, você que acompanha desde quando você trabalhava em Brasília e tal, não saía. Porque cada setor faz uma reclamação. Né? O agro é muito importante para a economia, né? Hoje, um dos responsáveis pelo PIB nacional é o agro. Mas o setor de serviços também tem algumas reclamações em relação à PEC. Por quê? Porque o que acontece? O Brasil, até a década de 90, mais ou menos, o foco do Brasil no PIB eram as indústrias. Então, o que é mais tributado hoje são as indústrias, e não os serviços. E surgiram outros serviços. Cada vez mais aparecem mais serviços, e os serviços hoje são subtributados, quer dizer, são menos tributados. E isso, por isso que a gente vê cada vez menos, por exemplo, cada vez menos indústrias. Porque as indústrias, elas preferem ir para outros países, né? Hoje você compra qualquer produto e está escrito Made in China, né? Produzido na China. Por quê? Porque a China ela consegue produzir mais barato. É um custo muito baixo, né? Porque lá tem a questão também do trabalho, né? Que o trabalho então, assim, houve uma mudança no perfil da nossa economia. Ela era muito mais voltada para tributar a indústria, né? Porque a indústria, havia uma proteção da indústria brasileira, né? Você não podia importar produtos, você não podia, por exemplo, comprar uma televisão, você não podia trazer, porque se protegia a economia e a economia não se desenvolvia também, né? E os produtos eram caros, quer dizer, ficou muito mais fácil, por exemplo, as pessoas comprarem uma televisão, né? Antigamente era dificílimo comprar uma televisão, né? Então, assim, quando você... Está havendo essa mudança agora, né? De cobrar mais o serviço, porque tem mais serviços, e alguns serviços realmente precisam ser tributados. Em relação ao agro, só para complementar mais um pouco, o que acontece é que o agro, no mundo inteiro, o agro precisa de incentivo.
Porque o agro, você tem problemas de clima, né? Você tem... Agora, no Brasil, isso acabou tendo algumas distorções por causa dessa disputa estadual. Esse que é o problema principal. Beleza. Adriano, Então, e quais serão os próximos passos agora? E a previsão é de se votar esse projeto da reforma tributária quando? Ainda este ano? Então, a previsão é votar ainda este ano. O relator, ele disse que deve terminar o relatório dele em meados de maio, né? Essa proposta, é a principal proposta do atual governo para a economia. No governo anterior, no governo Bolsonaro, a primeira prioridade foi fazer a reforma da Previdência, que também muita gente reclamou, né, porque foi preciso atualizar, né? Hoje as pessoas estão vivendo mais. Então o Estado ele precisa ter maiores condições de pagar a aposentadoria, né? E o que estava acontecendo é que a nossa Previdência estava deficitária. Então no primeiro ano do governo Bolsonaro, que foi 2019, ele fez a reforma da Previdência. E, ao mesmo tempo, surgiu a reforma tributária, mas depois houve a pandemia e ficou difícil votar na a pandemia reforma tributária naquela altura. Então, quando o atual governo assumiu, ele foi feita a defesa da reforma tributária, que eu repito, é sobre os consumos e os serviços, sobre o consumo e o serviço, né? Então, foi feita agora e é uma prioridade do governo e do parlamento. Então, quando isso, e da Câmara e do Senado, então quando há essa conjunção, fica mais fácil de se votar. No entanto, Álvaro, vai ter muito debate ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Muita coisa evoluiu, o texto está muito melhor. Eu acho o agro ficou muito satisfeito, né? A Frente Parlamentar do Agronegócio ficou satisfeita com a conversa do relator Aguinaldo. Agora, vai ter que ter um processo de convencimento, né? De que isso realmente vai gerar um efeito positivo. Tudo bem, alguns produtos vão ter uma alíquota maior, mas isso vai gerar um efeito na economia de modo geral, em que todos sairão ganhando, estados, municípios. Se o país conseguir crescer em índices mais elevados, 4%, 5%, 6% ao ano, todo mundo ganha, né? Então tem que pensar no macro, né? No país, porque aí tudo mais será alavancado, né? O mercado também se tornará mais forte, o mercado consumidor, e será bom aí para todos os segmentos, indústria, agro, serviços, etc., né? Isso vai diminuir o custo do Brasil, o que sempre se reclama. A gente vai atualizando esse assunto por aqui, Adriano. Obrigado aí pelas informações aí nessa nossa estreia, e a gente volta, né, na semana que vem com outros temas da política aí em Brasília. Tá certo, Álvaro. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, um bom dia para você, um bom dia aos ouvintes da Gerais FM também. Pedro, devolvendo a bola para você aí, né? E para a nossa programação musical. Obrigado, Álvaro. Muito bom. A gente estreou muito bem. Agora esperamos o nosso próximo encontro para a semana que vem. Quem sabe já até com algumas atualizações sobre, né, a própria reforma tributária. Acho mais, Pedro. Essa conversa com o Adriano aqui me despertou fortemente de novo a vocação jornalística, né? E acho até que a gente pode também aqui entrevistar personagens importantes desse debate. Ele acabou de dizer aqui, o Adriano, que o deputado Newton Cardoso Filho é um dos relatores do projeto. Sim. Nós poderemos entrevistá-lo aqui. Sem sombra de dúvida. Eu acho que pode ser uma das próximas entrevistas, né? Muito bom. Com o deputado Newton Cardoso, falando sobre a reforma tributária e como é que ele está pretendendo encaminhar esse parecer dele ao projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional. Acho que a gente pode começar a trabalhar também entrevistas, né, com políticos, com lideranças também empresariais, lideranças do agro, né, para ampliar esse debate aqui na Gerais FM, que é uma rádio regional e que está também na internet, né, sobre temas tão importantes
para o país, mas também para todos os brasileiros. E que fazem realmente uso no nosso dia a dia e afetam diretamente Coromandel e principalmente a classe produtora aí da nossa região. Nenhuma. Obrigado pela presença mais uma vez, Álvaro. Bom fim de semana. Obrigado, Pedro. Bom fim de semana para você também, para os ouvintes da Gerais FM.